Olá, meu nome é Sandy, sejam bem-vindos a esse canal. Esse canal eu dedico aos estudos de psicanálise que eu estou fazendo e eu trago algumas novidades, né? Eu vou estar criando um canal separado desse, que é a respeito de espiritualidade, de fé, de crenças, né? Esse daqui eu vou só dedicar aos estudos de psicanálise e o outro eu vou estar dedicando à espiritualidade. Faz parte de quem eu sou, da minha essência, né? Então, assim, eu até já tentei ser ateia, mas eu não consigo. Então, gente, como vocês podem ver, eu cortei meu cabelo. Não estava nos meus planos eu cortar meu cabelo, porém, meu cabelo estava ficando cacheado, a raiz, e eu fui ficando cada vez com mais dó de deixar ele liso, porque eu gosto do meu cabelo cacheado. Eu não alisei porque eu não gostava do meu cabelo, eu alisei por uma questão de praticidade, e agora que ela está indo na escola, eu estou tendo tempo para me cuidar melhor. Antes era tudo corrido, então o cabelo liso para mim era muito prático, e agora eu decidi, por questão também de saúde, porque não que o alisamento da cabeleireira que eu fazia o alisamento seja ruim, porque ela é uma excelente profissional, mas porque eu já vi várias matérias falando sobre isso atacar o organismo da pessoa. Por mais que seja seguro, inclusive ela faz alisamento em pessoas que estão amamentando e tudo, não deu nenhum efeito colateral em mim, porém, eu não vou viver a vida toda só colocando alisamento no meu cabelo, né? Eu gosto do meu cabelo dos dois jeitos, liso e cacheado. É isso aí. Mulher assim. Mulher uma hora tá com cabelo liso, outra hora tá com cabelo vermelho, outra hora tá com cabelo loiro. Não é uma questão de insatisfação, mas é uma questão de que a gente usa o cabelo quando a gente tá mudando quer mudar alguma coisa na gente, ou na nossa vida. A gente, na verdade, sublima isso no cabelo da gente. Quando a gente quer mudar uma coisa na nossa vida, a gente, às vezes, sublima em alguma parte da nossa aparência, né? No meu caso, é o meu cabelo. Eu quase não mudo a cor do meu cabelo, porque eu não tenho problema nenhum com a minha aparência. E eu já tô no eterno efeito sanfona faz muito tempo. Emagrece, engorda, engorda, emagrece, eu já não tô nem aí mais para isso. Porém, é uma coisa assim que eu gosto, de vez em quando, eu cuido bem da minha alimentação. Aí eu dou uma bela de uma emagrecida. Aí daqui a pouco eu tô fofinha de novo, mas eu não tô nem aí mais para isso. Porém, é isso, né? Eu sou mulher, e mulher é cheio de fases, cheio de questões emocionais. Então é um mundaréu de coisa, né? Todo mundo sabe aí. A não ser aquela pessoa que nunca engordou, aí ela não sabe. Tem pessoas que são magras a vida inteira e assim, a emoção dela vai para outras coisas, né? E no meu caso, infelizmente, a minha emoção vai para coisa boa da vida, que é comer. Então, gente, eu vou estar fazendo o canal sobre a espiritualidade porque é uma coisa que não tem como separar de mim. Como eu vou trabalhar com terapia futuramente, com a psicanálise, eu não posso misturar as coisas. Uma coisa é psicanálise, outra coisa é coisa de crença, de fé. Então, na outra, eu vou estar falando sobre espiritualidade, mas especificamente para quem não tem nenhuma fronteira ou nenhum tabu a respeito de outras crenças. Porque
Há pouco tempo atrás, eu venho trabalhando muito em mim a questão de você bancar. O que é bancar? Bancar as suas escolhas sem você ficar muito afetado pelas consequências. A gente vai ser afetado pelas consequências, mas a gente tem que fazer escolhas ao nosso favor, independente de como as outras pessoas vão reagir a isso. E muitas vezes a gente pensa demais na reação dos outros. Por muitos anos, eu fui percebendo que eu fui de um extremo para o outro, por muito tempo, né? Então, assim, eu saí de um extremo que era uma religiosidade muito fechada, uma cabeça muito fechada, para outra realidade que é ficar estudando tudo sobre a espiritualidade, espiritualismos e tudo, e ficar fascinada com o mundo dos alienígenas. Quem é o espiritualista que já passou por isso, gosta de estudar muito a respeito dos ETs, né? Então aí a gente acaba dando uma viajada muito grande na maionese e a gente acaba ficando com fama de doido. Outra coisa é que, com o passar do tempo, eu fui meio que estabilizando essas coisas. É um choque muito grande para algumas pessoas, mas eu não ando falando da minha vida para ninguém. Eu sou uma pessoa muito discreta, sou uma pessoa muito na minha, não vivo na casa de ninguém. E quando vou raramente à casa das pessoas, eu sou muito discreta. Então não é algo que eu saio falando, abrindo o bocão. Nossa, eu sou espiritualista, eu acredito em extraterrestre, eu acredito em espíritos, eu acredito em mundos paralelos, essas coisas todas, entendeu? Eu acredito que não existe um único tipo de espiritualidade e um único tipo de crença, né? Isso não foi do dia para a noite. Eu era uma pessoa que nasceu numa igreja super fechada, que odeia filosofia, que odeia sociologia, odeia tudo que tem a ver com logia, que tudo é coisa do demônio, tudo é coisa do capeta, e tudo é o fim dos tempos. Então, assim, tem várias igrejas que pensam assim, né? E vivem num mundinho, num quadrado, só deles, numa bolha. E aí, por muito tempo, eu ficava com muito medo do julgamento deles. Só que eu percebi que eu sou uma pessoa solitária. Então, se eu sou uma pessoa solitária, vai fazer alguma diferença na minha vida? Se eles pensar que eu sou doida, se eles pensar que eu sou uma bruxa, que eu sou uma endemoniada, que eu sou isso, que eu sou aquilo, não vai, gente. Outra coisa que eu andei pensando nesse meio tempo é que quando eu for pro cemitério, ninguém vai lembrar de mim. Na verdade, as pessoas estão vivendo as suas próprias vidas, cada um vivendo sua vida, e ninguém está se preocupando muito com o que você está fazendo ou deixando de fazer. E eu percebi que eu estava deixando grande parte das coisas que eu gostaria de fazer de lado por causa disso. Uma das coisas que eu comecei a fazer foi gravar vídeo para o YouTube. E nesse tempo eu tinha muito problema a respeito com a minha imagem, né? A passar uma perfeição. Eu tenho que falar bem, eu tenho que dizer bem as coisas, eu tenho que parecer que sou uma pessoa bem resolvida na vida, para que eu tenha uma credibilidade. Outra coisa, eu não sabia o que eu ia falar. Eu estava vendo uma onda de gente gravando vídeo e eu queria também participar dessa onda. Eu lembro que quando eu era adolescente, eu queria ter um blog onde eu colocasse as minhas ideias, mas eu não sabia bem que ideias eram essas. E hoje eu sei que, na verdade, eu tinha uma falta de conhecimento e repertório para muitas coisas da minha vida.
e porque eu não me conhecia. E eu estava procurando isso em amizades ou, sei lá, qualquer coisa, até mesmo numa revelação dentro da igreja. Quando eu era evangélica, eu era uma pessoa que eu, a todo custo, queria buscar espiritualidade, ter dons, que na verdade sempre esteve dentro de mim, só que eu não sabia como despertar isso. E eu fazia jejum, eu ia em monte e não pegava nada dessas coisas em mim. Língua estranha, visão. Depois eu fui descobrindo que algumas pessoas fingiam, que algumas pessoas viajavam na maionese, que algumas pessoas elas estavam copiando o comportamento da outra. Histeria coletiva? Era mais ou menos isso, um comportamento aprendido, eu não sei, uma coisa inconsciente. E eu ficava me cobrando do externo, mas eu precisava trabalhar muita coisa dentro de mim, principalmente nas minhas emoções. Hoje eu não sou uma pessoa bem resolvida, ainda sou um ser humano cheio de problema, sabe, como todo mundo. Só que eu percebo que hoje eu não ligo mais se eu tô falando numa câmera. Como é que a pessoa tem coragem de expor? Eu não tenho coragem de me expor dessa maneira, tal. Mas eu percebo que desde criança eu queria ser alguma coisa. E que isso não era errado ser alguma coisa. Porque eu cresci num ambiente de coletividade. E quando você cresce num ambiente de coletividade, você não pode ter sua individualidade brilhando muito, sabe? Você é taxada como narcisista se você quiser brilhar em alguma coisa. Só que o narcisismo, ele é algo saudável. Todo mundo tem que ter um ego. Todo mundo tem que ter... Se eu não tiver o narcisismo dentro de mim, eu não vou pegar no microfone para cantar. Eu não vou pegar no instrumento para tocar. Eu não vou fazer uma palestra. Porque é muito egoísmo. Então eles colocavam na minha cabeça que se eu não ficasse no meu canto lá humilde, eu seria uma pessoa vaidosa. E assim, eu fui aprendendo a como me adequar, mas não fui aprendendo a lidar com o sentimento das pessoas, com os meus próprios sentimentos. Eu fui aprendendo a fazer um papel. E agora eu estou aprendendo a sair desse papel e tentando viver a minha verdade. E essa verdade pode ser uma consequência para as pessoas afora. Poxa, essa menina cresceu na igreja, ela cantava, ela não sei o quê. Olha como é que ela tá agora. Tá acreditando em coisas, nada a ver, sabe? Quando eu comecei com a questão do espiritualismo, eu comecei por questões minhas pessoais, de questionamentos a respeito de sonhos que eu tinha, que eram coisas íntimas, por exemplo, sonhar com minha avó, que depois que ela faleceu, ela veio conversar comigo e mandar um recado. E tem um tio meu também, que ele veio mandar um recado para mim falar para minha tia, e coisas assim que eu estava sem contato com ele, eu não sabia que ele tinha falecido. Então assim, poxa, será que foi o diabo que fingiu que era meu tio para me passar esse recado importante? Então era uma coisa que não batia. Para muitas pessoas vai bater,
A igreja evangélica vai dar super certo, porque elas não fazem questionamentos a respeito disso, elas têm medo. E eu já estava cansada de viver sobre ameaça, sobre medo, sobre terror, sobre violência. É uma violência, né? Você não poder fazer suas próprias escolhas. E aí, depois que eu comecei a estudar sobre essas coisas, comecei a viajar um pouco na maionese, é claro, porque todo iniciante é desse jeito. Primeiro você começa a conhecer um mundo de possibilidades para depois você se amadurecer em algo e se aprofundar em algo. E no meu caso eu me aprofundei em algumas coisas. Esse outro canal que eu vou fazer, eu quero fazer leituras de tarô. Eu não estava pronta e eu não queria, por algum tempo, fazer, porém já era um planejamento meu fazer e eu estava muito apreensiva quanto a isso. É uma coisa que eu já faço para pessoas íntimas, mas eu fico preocupada com a questão de pessoas que são viciadas em tarô, né? Às vezes elas vão lá, elas vão ler a mensagem e elas já acham que é para elas. Por exemplo, tem coisas que não é para você. Se você vive um relacionamento estável com uma pessoa que é legal para você, que é uma pessoa participativa, aí de repente, olha, seu marido, seu companheiro está te traindo, fica de olho, é com alguém do trabalho dele. Aí você vai lá achando que isso está acontecendo, quando na verdade isso não está acontecendo. Então, tem muitas pessoas que pegam isso para si, né? Essas leituras gerais, você tem que ter muito cuidado, tem uma responsabilidade aí, né? E muitos tarólogos, eles já falam, olha, se não é para você, se não tem a ver com a sua realidade, não pegue para você, é para outras pessoas. Tá, tudo bem. Eu estou pensando, né, em fazer as leituras particulares também. Porém, primeiro eu vou fazer o canal e tudo direitinho. E vou cobrar um preço justo, que é o que eu acho, né, para uma iniciante como eu, que na verdade não sou tão iniciante assim, né? Eu comecei na pandemia a fazer as leituras. E já tem um bom tempo isso. E eu pretendo, né, fazer essas leituras. Porém, eu acho errado pessoas procurar pessoas do tarô achando que elas são bruxas. Eu, por exemplo, eu não sou bruxa. Eu não faço magia para ninguém, eu não faço amarração, que eu acho ridículo isso. Olha, você ficar amarrando a pessoa que não quer ficar com você, pelo amor de Deus, né? E outra coisa, querer uma pessoa que já tá com outra pessoa também é uma coisa ridícula, né? Então, assim, o tarô, ele é uma ferramenta que não tem a ver com ficar lendo o futuro da pessoa. Pode acontecer de bater? Pode acontecer. Mas ele é mais uma mensagem da realidade, da energia da pessoa. Como a pessoa está no momento, ela precisa ouvir aquela mensagem, é igual o biscoitinho da sorte. Quando você abre o biscoitinho da sorte e vê uma mensagem, poxa, essa mensagem tem tudo a ver ali com o que eu estou passando. Vou pegar esse conselho para mim. O tarô, ele não substitui nenhuma terapia. Ele não substitui psiquiatra, psicólogo, não substitui nada. Ele é apenas uma coisa assim, uma ferramentazinha de reflexão, né? Quem acredita, acredita. Quem não acredita, pode continuar não acreditando, né? E não é uma coisa legal também, ixi, balançou aqui, você lê uma leitura e ficar toda hora lendo, consultando, como se aquilo ali fosse a sua vida inteira depende daquilo ali.
Não. Você lê, medita naquilo. Ai, Senhor Jesus. Que susto. Então, você lê, medita naquilo, você escolhe como usar aquela mensagem no seu dia a dia, entendeu? Tem pessoas que vão por curiosidade mesmo, olha, nunca leu com ninguém e gostaria de conhecer. Então, assim, eu vou separar os canais porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Psicanálise é uma coisa, espiritualidade é outra. Hoje, eu não tenho mais vergonha de falar sobre o que eu acredito. Eu não consigo, olha, eu já até tentei refletir muito, mas eu não quero ir para o ambiente da culpa, porque eu acho que não é saudável você ficar vivendo debaixo de medo e de culpa por causa de uma crença única, sabe? Então, assim, não faz sentido. Existem inúmeras culturas no mundo. E aí você resolve acreditar em apenas uma. E você detém aquilo como se fosse a única verdade do universo. Para mim não dá. É mais do mesmo. Tem muitas mensagens enriquecedoras na Bíblia? Tem. Mas lá fala sobre a história do povo judeu. Aquilo ali é uma história de um povo, de uma cultura. Não representa todas as culturas do mundo. Todas as fés, todas as crenças. Tem coisas que não dá. Por exemplo, o Velho Testamento reflete o judaísmo. Você que não é judeu, você consegue seguir aquelas leis? Você consegue viver como um judeu? Fazer todas aquelas coisas que o Velho Testamento tá falando que tem que fazer? E outra coisa, você concorda com as coisas que está sendo dita lá? Eu não consigo viver num mundo onde, por exemplo, a pessoa é gay e ela tem que ser morta porque ela é gay. Eu não consigo. Isso não. Eu consigo aceitar as pessoas do jeito que elas são. Eu nunca entrou isso na minha cabeça. Por que eu tenho que tratar alguém mal só porque ela, por exemplo, é gordinha, ela como é que fala, de uma cor diferente, porque ela gosta, a mulher gosta de uma mulher, o homem gosta de um homem. Eu não consigo ser uma pessoa ruim para os outros. Agora, sim, ruim no caso de questão de, por exemplo, escolhas das pessoas, né? Agora, sim, não existe esse ser humano bom também, né? Porque em algum momento você vai acabar ferindo alguém, até mesmo por suas escolhas, de você não concordar com algo, você bater de frente com alguma coisa, você até mesmo ser grosseiro, mal educado com a pessoa, você vai ser em algum momento da sua vida. Não tem como você ser 100% em algo. Porém, nunca entrou na minha cabeça eu maltratar alguém por essas questões. Então, assim, tem coisas do Velho Testamento que não desce na minha cabeça. Por exemplo, o Deus do Velho Testamento, ele permitia, né? Não sei se é permissão dele, tá? Ou se foi porque foram pessoas que escreveram aquilo ali e manipularam aquilo ali. Porém, assim, virgens ou prisioneiras de guerras, crianças, meninas, assim, de 10, 11, 12 anos, serem feitas de escravas sexuais, obrigadas a casar com o inimigo. E não acontecer nada. E Deus não se irá e falar assim, epa, isso daí tá errado. Isso daí tá errado o que vocês estão fazendo. Não. Então, assim, crianças, bebê de colo, mulher grávida,
Não entra na minha cabeça mais nada disso, entendeu? Eu respeito quem quiser continuar acreditando nessas coisas ou achando que isso é legal, mas não dá. A mesma coisa do pessoal do Islã, do Alcorão. Eu já li um pouco sobre o Alcorão, né? Claro que não é o livro sagrado deles original, porque eles leem em árabe, mas eu já li a parte toda em português. Tem coisas que eu acho interessante, tem, mas tem coisas que não dá. Por exemplo, um lugar onde tem que bater na mulher. Menina nova casando com homem velho. Entendeu? São coisas ultrapassadas. Olha só, ou você evolui a sua cabeça, avança para o futuro, ou você fica preso em tradições que não representam mais a sua cultura atual. Claro que você não vai sair aí aceitando pedófilo, ladrão, bandido, ou quem quer que seja que faz coisas hediondas aí. Claro que você não vai aceitar isso. Mas a humanidade, ela tem que evoluir, né? Inclusive, não só na questão da religião cristã, mas no hinduísmo, no budismo, em várias outras culturas. Por exemplo, existem tradições budistas onde eles pegam crianças, né, para ser o Dalai Lama, sei lá o que for, pega a criança de novinha para ela ser uma representação de uma reencarnação de uma divindade, sei lá. E ela não tem infância, ela tem que ficar lá, entendeu? Eu sou contra isso em qualquer religião. Igreja evangélica faz isso com as crianças pequenininhas lá, põe para pregar, para falar lá as línguas estranhas da vida. Pega a criança pequenininha para pregar e elas não têm infância. Elas crescem com preconceito com outras crianças. Ah, porque a criança não é evangélica, porque a criança é de outra religião. Aí fica com preconceito. Coloca preconceito na criança, para a criança ter preconceito com outras crianças. A mesma coisa no hinduísmo. Pega as crianças pequenas, já coloca lá naquele templo lá. Muitas vezes tem um templo mesmo que pega o cabelo das mulheres e vende aí pro mundo inteiro. Aí você tá fazendo mega ré com cabelo indiano, que foi uma consagração mentirosa do templo hindu, porque os caras querem ganhar dinheiro até com o cabelo das mulheres. Pega a mulher com cabelão lindo, que ela vai lá e vai deixando crescer pro Deus maravilhoso deles, né? Que nem é o Deus deles que pediu, na verdade, é o próprio ser humano que faz essas cachorradas, entendeu? Aí pega lá, manda a mulher cortar o cabelo e oferecer para a divindade. Na verdade, eles catam o cabelo dessa mulher e vendem por dólares. Cabelo de criança, de mulher, de tipo assim, de menina de 10, 11, 12 anos. Então essas coisas é no mundo inteiro, é em todas as religiões que tem essas palhaçadas, entendeu? Eu acho assim que estamos vivendo no século XXI e temos a liberdade. Por exemplo, agora eu vou falar sobre o tarô, vou voltar de novo pro tarô. O tarô é uma coisa antiga, muito antiga, assim como a astrologia. Acredita quem quiser, quem não quiser não acredita. Eu mesmo acho que para mim é um hobby, né? Já ajudou algumas pessoas que já receberam algumas leituras minhas, elas falam que ajudou, né? Se ajudou, tá tudo bem, né? Eu, das vezes que já leram para mim, também me ajudou a refletir, mas não substitui terapia, não substitui nada disso, né? Muitas vezes, por exemplo, as pessoas procuram os tarólogos por questões amorosas, por coisas que as pessoas já morrem de saber, coisas que elas sabem,
só que elas precisam ouvir de outras pessoas para poder ter certeza que ela tá certa. Mas na verdade são coisas óbvias que não precisam nem de um tarólogo para falar. Às vezes você até indo no psicólogo ou no psicanalista, você já tem várias respostas. Eu mesmo, na minha terapia que eu faço, eu tenho as respostas que muitas vezes eu quero. Não que a minha psicanalista dá a resposta para mim, mas eu mesmo elaboro comigo mesmo. E às vezes até sonho. Uma coisa muito interessante que quando você começa a fazer terapia, você começa a sonhar com coisas que antes você não sonhava. E aí é uma chave do seu inconsciente que foi acessada. E você precisa tentar entender o que aquilo quer dizer, né? O que precisa ser elaborado ali naquele momento. Então, a terapia ajuda. A questão do tarô, no meu outro canal, eu vou conversar coisas sobre a espiritualidade, mas também eu vou fazer ali um quadro só para leitura de tarô, né? Aí eu não vou fazer leitura de signos, eu vou fazer leituras atemporais. O que são leituras atemporais? São leituras que você escolhe uma carta ou uma pedra que eu colocar ali na mesa e aquela mensagem que você escolheu, no caso são 3 pedrinhas ou 2 pedrinhas, sei lá, você escolhe o número entre 1, 2 e 3 e aquela mensagem ali é para você. Você, entendeu? Mas é desse tipo de mensagem para o momento, para a hora que você quiser. Essas coisas podem ou não acontecer, ou podem estar acontecendo ou não, mas são mensagens assim que muitas vezes ajudam a pessoa a refletir. E caso vocês acharem interessante, né, lá no próprio canal eu vou começar a organizar para ver se eu consigo fazer leituras particulares, tá bom? Esse é o recado.